Alpha Kit, guia rápido,
Oi, tudo certo aí? Testando, testando.
Oi? Pronto. Era o meu celular. Boa noite, só fazer um teste de som aqui. Tá me ouvindo? Boa noite, Carlos. Te escutamos. Beleza. O pessoal do chat consegue nos escutar? Show. Léo, dá um alô só para a gente ver se teu microfone tá tudo certo. Alô, tudo certo? Tudo O volume tá certo? bom? Certo? Tá bom. Uhum. Vamos só aguardar 2 minutinhos para dar 8 horas em ponto e daí a gente já começa. Pessoal, eu já vou colocar aqui no chat, aproveitar esses minutinhos que a gente tem, vou colocar o formulário para as dúvidas, tá? Mais para frente eu vou explicar como é que vai funcionar, mas já adiantando, a gente imagino que não vai conseguir responder todas as dúvidas ao vivo, mas a gente vai disponibilizar um link que vocês podem colocar as dúvidas de vocês ali, e o que não for respondido hoje ao vivo, a gente vai estar encaminhando o retorno via e-mail, tá? Então eu já vou deixar aqui no chat. Qualquer coisa vocês me avisam.
Começando então, pessoal, 8 horas. Quero desejar uma boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso curso de Qualidade da Água para Aquicultura, promovido pela AlphaKit. É uma alegria ter vocês conosco aqui essa noite, né? Estudando um pouco sobre aquicultura. E esse é o primeiro de vários treinamentos que a gente vai realizar, com o objetivo de levar conhecimento técnico e acessível para todos que atuam em laboratórios, no campo e na produção. Nosso compromisso é estar cada vez mais próximos de vocês, compartilhando os conteúdos relevantes e aplicáveis no dia a dia. Nosso encontro de hoje vai ser dividido em 3 momentos. A gente vai começar com a parte teórica, vai ser conduzida pelo Léo de Oliveira. Ele é químico industrial e diretor técnico da AlphaKit, com mais de 37 anos de experiência no setor, então aproveitem bastante, ele vai ter dicas muito valiosas ali para vocês. E ele vai trazer toda a base conceitual e os pontos críticos para o controle de qualidade da água. Em seguida, a gente vai ter a parte prática com o Carlos Passos, técnico em meio ambiente, que trabalha há mais de 10 anos na AlphaKit e que vai mostrar a aplicação desses conceitos na rotina prática. Para encerrar, a gente vai ter um momento dedicado às dúvidas, para que vocês possam interagir diretamente com os nossos palestrantes. Alguns avisos importantes. O certificado de participação vai ser enviado mediante o preenchimento do formulário, que vai ser disponibilizado ao final do curso, e eles vão ser encaminhados via e-mail em até 7 dias úteis. Confiram se o e-mail de vocês está certo quando preencherem o formulário. Isso é bem importante para que o certificado chegue certinho, tá? As perguntas vão poder ser enviadas durante o curso por meio do formulário, que eu já deixei aqui no chat, mas vou colocar novamente. E algumas vão ser selecionadas para serem respondidas ao vivo, e as demais vão receber retorno por e-mail posteriormente. Agora, com tudo alinhado, vamos dar início à parte teórica com o Léo de Oliveira. Aproveitem muito o conteúdo e fiquem atentos às próximas edições da nossa série de treinamento online. Léo, agora é contigo. Obrigado. Boa noite, pessoal. É uma satisfação muito grande. Estou dando essa parte desse curso, né? O interesse da AlphaKit em proferir esse curso é em função de que hoje temos muitos técnicos e professores muito bem capacitados. Na internet tem muito conteúdo sobre a importância da qualidade da água. Mas a gente nota uma deficiência não na questão analítica ou na questão teórica, na questão de lidar com a amostra e que ela represente o tanque que está sendo analisado, a cultura que está sendo feita. Então, em alguns conceitos, a amostragem, como a expressão do resultado são muito importantes para que consiga, na tomada de decisão, se consiga avaliar a água com muita segurança. Então, vamos tratar a parte da amostragem, depois algumas questões de unidades que são usadas que são importantes, e ferramentas que são importantes para se ter um controle efetivo e seguro da qualidade da água. Vamos iniciar, então, a importância da qualidade da água, para o crescimento saudável, menos doença, melhor aproveitamento da ração, não ter problemas e prejuízo e mortalidade. Então, a água é um ecossistema, né, que tem que ser mantido dentro das condições para que a espécie que esteja sendo cultivada tenha um bom resultado em questão de sanidade, desempenho, não é, e produtividade. Vamos iniciar, então, pela questão da amostragem. Uma coisa que não se dá muita importância, que a gente vê no material que é oferecido, é a amostragem. Para que a amostra represente aquele tanque, ela tem que ser coletada da forma correta, na hora correta e com o dispositivo correto. É muito comum a pessoa ir lá com a canequinha em cima do tanque, bota tipo um copo, pega, leva no kit e faz análise. Vejam bem, a amostra ela tem que representar o meio do tanque, no caso no meio da lâmina d'água, no caso da piscicultura, e mais próximo ao fundo, no caso da carcinocultura, mesmo seja água doce ou salgada. Então, coletar uma amostra na superfície e achar que aquilo ali representa, não é seguro. Então, um exemplo, né? Nós temos esse dispositivo aqui, que é nada mais uma seringa, com uma boia, onde tu pode determinar a profundidade que quer coletar. Né? Então, vejam bem, também usar frascos limpos, sem resíduos, e, no caso da piscicultura, na profundidade média do viveiro. Por exemplo, a análise de oxigênio. Se tu pega com a caneca na superfície, onde a luz solar está incidindo sobre o fitoplâncton, obviamente vai ter uma oxigênio com valor mais elevado. Então, é importante, né, que se faça de manhã cedo e, no meio do viveiro, se colete a amostra com um dispositivo que permita. Ou esse dispositivo simples, né, que pode ser feito, alguns kits já vêm com isso aqui,
ou garrafas de coleta tipo Rayleigh, onde tu coleta na profundidade que tu quer. Tá? Então, é muito importante, no caso, principalmente de manhã cedo para o oxigênio, né? pH fazendo na primeira hora da manhã. E na profundidade média do viveiro, no caso da piscicultura e no caso da carcinocultura, mais no fundo. Então, para que a amostra seja representativa, ela represente a característica físico-química do viveiro, tem que ser feita nessa profundidade. Bom, quanto à temperatura? A temperatura, as faixas ideais para tilápia entre 26 e 30, carpa, pacu e bagre na faixa de 25 a 30, truta 12 a 18, camarão de água doce de 28 a 31. Então, cada cultura existe uma temperatura que é importante para o cultivo. Então, a temperatura pode ser feita com termômetros, né? Termômetros desses de mercúrio, de álcool, ou em equipamentos que têm esse dispositivo de temperatura. Bom, no verão, água quente, temos risco de falta de oxigênio, porque a solubilidade do oxigênio, quanto mais a solubilidade é maior em água fria. Então, à noite, no verão, temos maior risco da falta de oxigênio. Então, temos que medir com mais frequência, final da tarde, de manhã cedo. No inverno, também, né, o peixe come menos e cresce devagar. Então, não adianta dar muita ração, porque se não tem, se o peixe não está comendo, vai acabar mais poluindo a água, né, mas criando série nitrogenada e consumindo oxigênio se colocar muita ração. Aqui tem a questão no Nordeste nós temos pouca variação de temperatura, no Sul e do Sudeste nós temos grandes variações sazonais. Então é muito importante a questão da temperatura. Outra questão é a transparência. A temperatura e o disco de SEC, vamos dizer que seja o termômetro e estetoscópio do médico, né? Então, no mínimo, a temperatura tem que fazer um monitoramento e o disco de SEC, com a transparência, que a transparência diz muito sobre a água, né? A transparência, se nós temos uma transparência baixa, questão de nutrientes, tem que fazer renovação. Então, o disco de SEC mede a quantidade de águas na água, né? Muito verde, se a água estiver muito verde, uma transparência baixa, nós temos falta de oxigênio durante o dia, temos uma superprodução de oxigênio, durante a noite pode ter falta. É muito importante verificar entre 10 e 14 horas, né, na posição solar mais intensa e vertical. Nessa tabela aqui, nós temos entre 30, a média é entre 30 e 40. Pode variar um pouco do sul para o centro-oeste e nordeste, mas a média é essa, né? Então, entre 30 e 40 é ideal, né, dependendo da cultura aqui. E no caso de amarelo, de 23 a 30, não é? Então nós já temos a questão de pode ficar realmente bastante problemática. Ou se está muito baixa, no quase de 40 a 60, né? Também valores muito baixos, água muito clara, nós temos o problema. E abaixo de 25 normalmente é crítica. Então veja bem, no mínimo, para saber, ter uma ideia, um diagnóstico já visual da água, né, com a característica básica, que é a temperatura e a transparência, como eu falei para vocês, é o termômetro e o estetoscópio do médico, né? Quando chega no médico, a primeira coisa que mede é a temperatura e a transparência, e a pressão, por exemplo. Então, tem que se fazer esse controle, e isso já dá um diagnóstico visual até, tendo essa temperatura e disco de SEC, questão da fertilidade e excesso de nutrientes, né? Então, a transparência é muito importante. Também a temperatura. O pH. O pH é muito importante também, porque variações de pH durante o dia pode também dar um estresse muito grande. Então, para a piscicultura de água doce, nós temos entre 6,5 e 8,5. Abaixo de 5 e acima de 9, no caso de água doce, tem risco de mortalidade. E a correção? A correção é feita com calcário ou renovação da água, né? O que é que acontece? Se a alcalinidade da água, nós vemos ali adiante, ela estiver muito baixa, nós temos uma variação muito grande, né, durante o dia de pH. Isso dá um estresse. O peixe, ou ele está sendo na cultura, se alimenta menos, dá estresse e pode também risco de mortalidade. Então, muito simples fazer o pH, é uma análise bastante básica e simples, né, para monitoramento da aquicultura. Oxigênio dissolvido. Bom, é o ar na água, né, que os peixes respiram. O oxigênio fica dissolvido na água. Então, os peixes respiram através desse oxigênio dissolvido. E a solubilidade dele
vai de acordo com a temperatura. Temperatura mais baixa, a solubilidade do oxigênio, obviamente, é maior. Temperatura mais alta, a solubilidade é menor. Então, em períodos quentes, né, obviamente, tem que fazer um monitoramento mais constante do oxigênio, né, principalmente na manhã. Por que na manhã? Porque à noite nós temos a respiração, não é, da espécie que está sendo cultivada, nós temos a degradação de matéria orgânica que consome oxigênio, nós temos o fitoplâncton, que também consome oxigênio. Então, é muito importante que faça o monitoramento, principalmente no início da manhã e também, às vezes, no final da tarde. É muito importante o monitoramento, sendo feito também ou com kit simples ou com equipamento eletrônico, né? Mas são métodos simples de fazer análise e é muito importante. Consequência e manejo. Na falta, normalmente o peixe boqueja, para de comer e pode morrer. O excesso, nós podemos ter um excesso de gás no sangue, não é, que também pode criar problema, né? Um ambiente supersaturado de oxigênio também pode provocar problema no peixe. A correção é aeradores, renovar a água ou controlar as algas, né? Controlando, no caso, também pela transparência. Vejam bem, não confunda transparência com turbidez, né? Turbidez são sólidos dissolvidos, como argila, que acabam também interferindo nesse processo, porque a luz não penetra, né? Então, a água muito barrenta, tem que tomar cuidado também com isso, que pode mascarar a questão da transparência. Questão da série nitrogenada. Bom, fezes não consumida, ração não consumida, fezes e ração não consumida acabam produzindo no tanque, liberando amônia, né? Então, a amônia, ela na forma tóxica, ela mata o peixe também, também afeta na questão da produtividade, dá estresse, né? Mas uma coisa é muito importante: a amônia tóxica, que seria NH3, ela depende do pH e da temperatura, tá? No caso da água salgada também vai ter a salinidade, mas como está tratando de água doce, só vamos lidar com a amônia, né? Na amônia e a toxicidade dela. Quanto maior o pH, maior a toxicidade da amônia, tá? Mais a amônia se transforma em NH3, que interfere, que é tóxica, porque entra na circulação. Tá? A amônia ionizada, que é o NH4, não é tóxica. Então, o pH acima de 7,5 é que começa a ter a toxicidade da amônia, começa a ser preocupante, não é? Então, ela pode ser até um valor mais alto no início, mas se o pH estiver baixo, não tem problema. Então, a amônia, eu estou falando, vejam bem, estou falando nitrogênio amoniacal e amônia. Nitrogênio amoniacal é o nitrogênio que determina no kit na forma de amônia, tá? Então, eu estou falando nitrogênio amoniacal, é uma forma de representar o resultado, independente de ser ionizado ou não. A toxicidade vai ser em relação ao pH e à temperatura. Nitrogênio nitrito. Ok? Nitrogênio nitrito, o que acontece com a oxidação? A oxidação do nitrogênio amoniacal, ele vai para nitrito, que é também bastante tóxico. Não é? Ele é bastante tóxico, então a variação aqui para algumas espécies, está aqui nesse slide, não é? Então, acima lá nível seguro é abaixo de 0,1 miligrama por litro, né? No caso da truta é muito mais baixo, né? Camarão também é até um pouco mais alto, tá? E no caso ali entre 0 e 0,5 já vem a situação já é amarelo, né? Amarelo porque a toxicidade já começa a interferir, né? E o perigoso é vermelho. Poxa, agora é o seguinte, deu nitrogênio amoniacal, deu nitrogênio nitrito, o que eu posso fazer? Ou eu renovo a água, ou eu faço a aplicação de cloreto de sódio. Vejam bem, isso é para remediar. Não pode ser como é que se diz, está sempre usando, não cuidar do manejo, e está sempre tratando adicionando cloreto, né? Vamos dizer, para 0,5 miligramas por litro
de nitrogênio nitrato, nitrogênio nitrito. Temos que colocar mais ou menos para um hectare, para a lâmina d'água de 1 metro, mais ou menos de 50 a 80 quilos por hectare de sal de cozinha para evitar a mortalidade. Porque quando ele entra no sangue, ele provoca a doença do sangue marrom, não é? E às vezes até o pessoal fica um pouco... porque o peixe começa a boquear, na verdade ele não está com falta de oxigênio. Ele sente a falta de oxigênio porque o oxigênio não está indo no sangue, ele está sendo substituído pelo nitrito, que é tóxico. Então, tu pode tratar esse processo tratar de forma emergencial, né? Mas nunca resolver a questão do manejo, do processo biológico, né? E sempre tratar dessa forma. Então, tem como resolver de forma emergencial. Bom, uma coisa muito importante, que também eu sempre saliento no treinamento que eu dou, é a forma da expressão de resultado. Normalmente, normas internacionais e laboratórios, quando tratam da questão do nitrogênio, o resultado sempre é expresso, a melhor forma de expressar o resultado é na forma do nitrogênio, não na forma de NH3. Por exemplo, muitos kits de aquário ou da série de sonografia, o resultado é expresso na forma de NH3. Então, e o nitrito na forma de NO2. Por que é importante representar na forma da série nitrogenada? Porque se eu tenho 1 miligrama de nitrogênio amoniacal, com oxidação eu transformo em 1 miligrama de nitrogênio nitrito e 1 miligrama de nitrogênio nitrato, que é menos tóxico. Então, eu posso acompanhar a dinâmica do nitrogênio dessa forma. Por quê? 1,28 de amônia vai me transformar em 3,20 poucos em 3,28 de nitrito, em 4 de nitrato. Então, não dá para te somar e acompanhar a dinâmica, né? E tu somando amônia, nitrito e nitrato, tu tens a quantidade de nitrogênio total mineral. Então, expressar o resultado na forma de nitrogênio é muito interessante, porque tu acompanha a dinâmica. Se tu tens acumulado, tens 0,5 de amônia e no caso do expresso em N, e 1 ou 2 de nitrito, é porque o processo biológico não está ocorrendo. Então, o pessoal não observa isso quando adquire o material para acompanhar a série nitrogenada. Então, é muito importante que o equipamento ou o kit que você compra, o resultado seja expresso dessa forma. Porque dessa forma, você entende a dinâmica da série nitrogenada no seu viveiro. O que é alcalinidade? A alcalinidade é a capacidade de neutralizar ácido. Ele funciona como um amortecedor de pH. Então, se eu tenho uma alcalinidade baixa, o que acontece? O pH varia muito, cria um estresse. Não é? Então, eu preciso controlar a alcalinidade. Vejam bem, a alcalinidade não é acidez, tá? Nem basicidade. Tá? É a quantidade de carbonato de cálcio na forma de bicarbonato, de carbonato hidróxido, que faz com que haja esse efeito tampão. Então, a alcalinidade é o efeito tampão. Muito baixo, eu não tenho esse efeito tampão. Tem muito fitoplâncton, o que acontece? O pH de manhã vai estar superácido devido à quantidade de dióxido de carbono. À medida que esse dióxido de carbono é consumido, nós temos um aumento de pH, que às vezes pode chegar até 4. Isso dá um estresse muito grande, o peixe não se alimenta e realmente dá um problema no cultivo. É muito fácil fazer análise de alcalinidade. O que é a dureza? A dureza é a quantidade de cálcio e magnésio na água. Então, para me saber se a quantidade de cálcio e magnésio, para que a dureza esteja naquele ponto de equilíbrio, é importante se fazer a dureza. Porque se eu faço uma alcalinidade, coleta uma amostra de manhã e ela é feita por acidimetria, a alcalinidade já não vai dar correta. Por quê? Porque de manhã muito alcalino e vai dar realmente um resultado errado. Não dá para te analisar a quantidade de carbonato de cálcio presente na água analisando só a alcalinidade. Tá? E também depois, quando for fazer o trabalho de colocar a quantidade de calcário, né, é muito importante que se faça a dureza. Alcalinidade e dureza. Alcalinidade baixa, pH instável.
Dureza baixa, menor crescimento. Obviamente também porque não há o fitoplâncton, não desenvolve, porque não temos cálcio e magnésio, né? Que também faz parte do fitoplâncton. A correção é aplicar calcário agrícola, aumenta tanto a alcalinidade como a dureza. Para aumentar, aqui um resumo, né? Então, para aumentar 10 miligramas de dureza total, né? Como carbonato de cálcio em um viveiro de 1 hectare por 1 metro de lâmina, são 100 gramas de calcário por hectare. Se o poder de neutralização dele é 80%, então vai 125. Se for 70, vai 143. Então é importante verificar quando se fornecer o calcário, for fornecido, ver o poder dele de neutralização, tá? Que é o PRNT. Integração dos parâmetros. A temperatura afeta o OD e a amônia. Então, é muito importante que, como nós falamos no início, temos que ter uma ferramenta, como eu falei lá da saúde, né? O termômetro é muito importante, né? A amônia também é afetada no caso da temperatura elevada. O pH depende da fotossíntese. Dias claros e dias nublados, nós temos a questão também de uma deficiência de oxigênio, porque a dia nublado diminui a incidência de luz, né, e outros fatores que acabam afetando a solubilidade do oxigênio, né? E o pH também altera a toxicidade da amônia. A alcalinidade estabiliza o pH e a amônia. Você veja que muitos dos parâmetros estão interligados. Não dá para só fazer um parâmetro e esquecer outro. Não. Então, o cultivo é uma coisa que tem que realmente saber anotar todos os parâmetros e observar. Porque, às vezes, cada tanque, que é um ecossistema, tem um comportamento diferente, dependendo do solo, não é? O tipo, se o solo foi renovado, se foi feito tratamento do solo antes. Então, muito importante, não dá para te generalizar um cultivo inteiro baseado em um tanque, a menos que todo tenha a mesma característica do solo, do fundo do viveiro. Então, sempre importante integrar os parâmetros e, no caso, verificar isso a característica de cada tanque. Bom, manejo diário. Medir a temperatura, medir o OD de manhã cedo, que é o melhor horário. Por quê? Porque durante a noite nós temos a diminuição do oxigênio, né? Porque é o consumo o consumo de matéria orgânica e na respiração e o fitoplâncton também durante a noite. Então é muito importante de manhã cedo. Medir a transparência seca e ajustar a ração conforme o clima e a situação o todo, né? Então a ração, não adianta colocar ração quando o OD está baixo ou quando a temperatura está muito baixa, porque o peixe não vai acabar produzindo dejeto e vai desperdiçar ração. Bom, pH, se tu tens o controle, se os outros parâmetros estão sendo bem controlados, no caso eu digo isso, do cultivo não intensivo, pode-se medir semanalmente o oxigênio, se não tem variação, obviamente, climática nesse período, né? Muito grande. Então, amônia e nitrito, medir a alcalinidade de dureza e corrigir quando necessário. Então, isso é o mínimo quando é um cultivo intensivo. Claro, um cultivo intensivo, superintensivo, isso tem que ser observado diariamente, às vezes várias vezes por dia. À medida que tu quer produzir, tu tem que realmente observar com mais detalhes. Uma coisa muito importante, anotar os resultados, não botar em papelzinho, não tá bom, não tá, e diz, não. Cada tanque tem um comportamento diferente, às vezes na mesma propriedade. Então, é muito importante que seja anotado, seja registrado. Bom, um resumo rápido, então. Temperatura, no caso da tilápia, né? 26,30, OD no mínimo 5 miligramas por litro. O pH entre 6,5 e 8,5. O SEC entre 30 e 40. Amônia menor que 2, independente da situação, né? da temperatura, e sempre manter abaixo de 2. Amônia como nitrogênio amoniacal. E nitrito como nitrogênio e nitrito. Muito interessante ver a ferramenta de análise, se for, dependendo do kit ou equipamento eletrônico, como o resultado é representado.
tá? Pelas normas internacionais em química analítica, sempre a gente usa amônia, nitrito, nitrato como nitrogênio amoniacal, nitrogênio, nitrito, nitrogênio, nitrato. Tá? E a alcalinidade de dureza entre 50 e 150. Bom, mensagens finais. Bom, água boa, peixe saudável, lucro garantido. Monitorar sempre. Corrigir quando necessário. Produtor atento, produção de sucesso. Muito importante esse detalhe, registrar resultado de forma permanente para que você possa ter o controle de água e dos viveiros. Não adianta você anotar em papelzinho, principalmente o pessoal às vezes que depende de um técnico da Emater ou um técnico de uma prefeitura ou de uma universidade, porque se ele não adianta ele ir lá num dia que deu um problema com o equipamento, ir lá e fazer pontual análise porque o peixe já está boqueando, já está um monte... Não, importante, você mostra para o técnico a planilha de resultados. Se você não tem um técnico que dê apoio permanente, apresenta o resultado, o técnico vai perceber evolução ou um problema que possa ser na sua propriedade. Então, sempre registrado, porque vai fazer uma avaliação melhor. Não adianta ele chegar no dia, deu problema, chama o técnico com o kit, olha, pois é, deu oxigênio baixo, mas por que o oxigênio deu baixo? O que está acontecendo? Então, é importante que o produtor tenha seu equipamento, deixe tudo registrado e mostre para o técnico a planilha de resultados. Né? Outro detalhe muito importante, tá? Bom, vou repetir aqui, registrar o resultado de forma permanente para que você possa ter controle de qualidade dos viveiros. Está sempre bem documentado, pode ser em caderno, pode ser em planilha, mas sempre. Cada tanque individualizado. Não adianta fazer uma análise lá no viveiro do meio, na beirada, e achar que aquele vai representar todo. Não. Importante, você pode observar que na sua propriedade, estou lidando de repente com um produtor, ele vai ver que alguns tanques têm a transparência menor, outra maior, então tem que ser tratado de forma diferenciada. Outra coisa muito importante, nós temos aí no mercado uma quantidade muito grande de kits e equipamentos. Agora vejam bem, é importante que a produção do kit seja feita dentro de metodologias normatizadas para garantir a segurança analítica. Não adianta você comprar um kit de aquário onde o resultado é expresso na forma de amônia, de nitrito ou de nitrato, e ele não é feito dentro das normas. Cada cartela de um lote tem cor diferente, então não representa. Vejam bem, por comparação visual, mesmo seja um kit normatizado, a diferença de percepção já chega a ser em torno de 20%. Agora, se as cartelas mudam de cor em cada lote de kit, obviamente que o resultado pode chegar a 50%. Então, é muito importante. Um kit produzido dentro da norma, avaliado dentro da norma da ISO 7025, os reagentes e tudo, custa, em média, 140 kg de tilápia. Estou colocando por que esse valor? Porque se você fizer um controle, você pode produzir 1 tonelada a mais, 2 toneladas a mais, 5 toneladas a mais, ou alguns que chegam até 20 toneladas a mais. É importante essa relação, porque o maior problema é você perder a produção ou diminuir a produtividade e não saber os fatores que levaram a isso. E a qualidade de água é uma variável importante. Se não houver um controle efetivo da qualidade da água, isso contribui muito para esse prejuízo. Então, é muito importante que a ferramenta, vejam bem, a ferramenta de monitoramento seja produzido por uma empresa que tenha confiança, que tenha rastreabilidade. Tá? Equipamentos, nós vimos aí equipamentos eletrônicos que não atendem, não passam nos mínimos testes de checagem de um laboratório, com padrões rastreados. Então, é muito importante, não trate sua produção como um kit, como um aquário, né, que tem lá 5 litros, 10 litros de água e tem uma produção, e tem aquário para dentro de casa, né, o mesmo, vamos lá, uma pesquisa na universidade. Então, é o seguinte, muito importante que o material que você, uma ferramenta, que através dessa ferramenta, você vai tomar decisão, você vai ver o que faz. Agora, se pega um material que não tem confiança, que é produzido por um aquário, né, um equipamento, você tem equipamento eletrônico, que realmente nós vamos ter mais adiante um curso de segurança analítica, eu vou explicar esses detalhes.
não é? Nós vamos ter logo em seguida a nossa e-book, onde vamos aprofundar, vai ter esse assunto que eu dei hoje no curso, de forma mais aprofundada, vai estar disponível para o pessoal que está assistindo, né? Ok? Um e-book muito mais completo, com alguns detalhes. Obviamente que antes de você fazer o seu tanque, verifique se a água que vai alimentar esses tanques, se a água ela é boa para o seu cultivo. Tem vários exemplos de produtores que fizeram todos os tanques, depois, quando foram ver a água não servia para o cultivo. Tem um exemplo que eu presenciei aqui em Joinville, Santa Catarina, que foram feitos os tanques muito bonitos, escavado, tudo bonitinho, com pedra, tudo pintadinho de branco, todos os moirões, tudo pintado, e a água tinha muita matéria orgânica, compostos fenólicos. Por mais que se botava calcário, não baixava o pH. Então, muito importante, seja na água doce, seja na carcinocultura, ver que a água que alimenta o viveiro, se ela é de boa qualidade. E depois, questão do manejo do solo, tá? Tem coisas que também, muita água que tem ferro, né, que eu não abordei aqui, está no e-book. A presença de ferro em água é muito comum em águas do interior, né, que água às vezes que sai de ambiente que tem turfeira, também tem ferro, junto com fenol, então interfere. Então, antes de investir, veja a água que vai alimentar, se realmente ela atende. Então, vejam bem, investimento em kits e equipamentos normatizados, eles custam, em média, menos, né? entre 0,1% e 0,5% do total investido. Tá? É um investimento irrisório comparado com a segurança que proporciona e para um manejo seguro. Tá, ok? Então, pense nisso. Quando você faz um baita do investimento para produzir, para ter uma produtividade, porque às vezes um grande produtor não é a quantidade de tanques que ele tem, e sim a produtividade que ele pode ter para o viveiro. Não é? Quanto mais tu aumenta a produtividade, obviamente que aumenta o controle. Então, não faça isso só olhando a água, olha, está verde, não está verde, não. Monitore e registre. Se você não tiver um técnico que acompanha o seu cultivo, quando alguém seja da empresa, prefeitura ou um técnico contratado, ele observa os resultados. Muito importante, de um ano para o outro, avaliar se é uma variação desse tanque, porque às vezes não faz um trabalho de preparo do solo antes, isso pode interferir. Tá? Então, muito importante o registro. Anualmente tem um registro de cada tanque para que se possa fazer uma avaliação. Muito obrigado pela atenção de vocês e logo depois vamos ter agora a apresentação do Carlos, né? Como para a parte da demonstração das análises, vocês vão verificar como é muito simples fazer análise e seguro. Boa noite a todos. Obrigado. Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Carlos, faço parte do suporte técnico, né, da AlphaKit. Provavelmente algum de vocês já deve ter falado comigo, faz acho que uns 8 anos, né, que eu estou no suporte, e a gente gravou uns vídeos, né, para mostrar tudo como é prático, né, fazer esse monitoramento todo, né, que o Léo estava comentando agora. Então a gente vai mostrar para vocês aqui um pouquinho sobre o vídeo do kit do produtor. Aí depois, se vocês tiverem, né, alguma dúvida, a gente vai tirando após o vídeo, tá? Eu vou compartilhar aqui com vocês o vídeo. Kit do produtor água doce, AlphaKit. Esse kit conta com reagentes para fazer análise de amônia, nitrito, alcalinidade, pH, dureza e oxigênio dissolvido. Lembrando que o controle de qualidade dos reagentes AlphaKit são feitos dentro de metodologias normatizadas aceitas mundialmente. Aqui temos um disco de SEC para verificação da transparência da sua arma. Essa é a seringa coletora, que permite que a coleta seja feita em diferentes profundidades do viveiro. Um termômetro para ser utilizado em campo. As análises colorimétricas são feitas por comparação visual, no método muito simples. Também consta um manual mais completo sobre informações da qualidade de todos os parâmetros da sua água. Acompanha uma ficha de monitoramento
para anotação de resultados. Seringa coletora do kit produtor. Essa seringa permite que a amostra seja coletada em diferentes profundidades. Basta você ajustar a profundidade desejada com a boia, tanto para cima quanto para baixo. Aí você vai colocar a boia no seu viveiro, deixar descer e vai puxar a amostra, a quantidade necessária. Lembrando que a coleta correta da amostra da água é fundamental para garantir que o resultado se apresente fielmente às condições do viveiro. Análise de oxigênio dissolvido pelo método de comparação visual. Essa análise deve ser a primeira a ser realizada após a coleta da amostra. Portanto, vamos pegar com a seringa coletora e despejar a nossa amostra dentro da cubeta, colocando praticamente até o final, conforme eu coloquei aqui. Lembrando que, na composição dos reagentes desse kit de oxigênio dissolvido, não vai ácido sulfúrico como em outros métodos tradicionais. Primeiro passo, adicionar uma gota do reagente oxigênio dissolvido 1. Fechar e agitar sem movimentos bruscos. Adicionar 2 gotas do reagente oxigênio dissolvido 2. Fechar e agitar sem movimentos bruscos. Adicionar uma medida rasa da pazinha número 2 do oxigênio dissolvido 3. Sempre que for adicionar um reagente em pó, completar a pazinha, porém sempre deixar ela rasa. Vamos fechar e agitar, até que o precipitado desapareça. Após o desaparecimento do precipitado, já podemos fazer a comparação visual. Vamos retirar a tampa da cubeta, posicionar ela sobre a cartela de cores, verificando qual coloração ela se aproxima mais. Nesse caso, vamos para o final da tabela. 9 miligramas por litro de oxigênio dissolvido. Análise de pH pelo método de comparação visual. Primeiro passo. Transferir 5 ml da amostra para a cubeta, que já vem com a demarcação. Adicionar uma gota do reagente indicador de pH. Fechar e agitar. Agora fazer a comparação. Abrimos a cubeta e posicionamos sobre a cartela, na coloração mais próxima. pH igual a 7. Análise de nitrogênio e nitrito pelo método de comparação visual. Primeiro passo, vamos colocar a amostra na cubeta que já vem com a demarcação. 5 ml de amostra. Vamos adicionar 2 gotas do reagente nitrito 1. Sempre que adicionar as gotas, deixar o frasco na posição vertical. Fechar e agitar. Adicionar 2 gotas do reagente nitrito 2. Fechar e agitar. Aguardar 10 minutos para a reação.
Após passar os 10 minutos, podemos fazer a comparação visual. Tiramos a tampa da cubeta, colocamos na página da cartela de cores, posicionamos a cubeta sobre a cartela de cores e fazemos a comparação. O valor mais próximo, 0,1. 0,1 miligramas de nitrogênio nitrito. Caso queira expressar o resultado em nitrito, multiplicar o valor lido por 3,28. Análise de nitrogênio amoniacal pelo método amônio do teste por comparação visual. Primeiro passo, transferir 5 ml para a cubeta, que já vem com a demarcação. Adicionar 3 gotas do reagente amônio do teste 1. Lembrando sempre de deixar o frasco na posição vertical ao adicionar as gotas. Fechar e agitar. Adicionar 3 gotas do reagente amônio do teste 2. Fechar e agitar. Adicionar 3 gotas do reagente amônio do teste 3. Fechar e agitar. Aguardar 10 minutos para o tempo de reação. Após passados 10 minutos, realizamos a comparação visual da seguinte maneira. Retiramos a tampa do frasco, posicionamos a cubeta na cartela de cores, colocando mais próximo da coloração. Nesse caso, temos o valor de 1 mg por litro de nitrogênio amoniacal. Caso queira expressar o resultado em amônia, multiplicar o valor lido por 1,214. Se quiser saber a toxicidade da amônia, você precisa saber o pH da sua amostra. Temos uma tabela que dará a porcentagem de amônia tóxica sobre o valor. Análise de alcalinidade total pelo método de titulação com gotas. Primeiro passo, vamos transferir 10 ml de amostra para a cubeta que já vem com a demarcação. Feito isso, vamos iniciar a análise. Adicionamos 1 gota do reagente alcalinidade 2 e agitamos até que a amostra fique azul. Se caso a amostra fique salmão, o resultado é 0. Mas como ficou azul, nós vamos iniciar a titulação com o reagente alcalinidade 3. Contar as gotas. 1, 3 gotas e a amostra ficou salmão. Agora multiplicamos o número de gotas por 10 e teremos resultado 30 mg por litro expresso em carbonato de cálcio. Análise de dureza total por titulação com gotas. Primeiro passo, transferir 10 ml da amostra para a cubeta que já vem com a demarcação. Adicionar 4 gotas do reagente dureza 1. Agitar. Adicionar uma medida do reagente dureza 2. Uma medida da pazinha número 1, que acompanha o kit. Lembrando sempre que for pegar, deixar ela completa, porém rasa. Agitar. A amostra ficará com a coloração violeta. Agora, vamos pegar o reagente dureza 3
E vamos adicionando, contando as gotas, até que a amostra fique com a cor azul puro. No caso, foram 6 gotas. Aí multiplicamos o número de gotas por 10 para saber o resultado total. Nesse caso, 60 miligramas por litro, e o resultado é em carbonato de cálcio. Disco de SEC para verificação da transparência da água do seu viveiro, do kit do produtor. Funciona de uma maneira muito simples. Você vai afundar o disco no seu viveiro até que você não consiga mais diferenciar o preto do branco. A partir desse momento, você vai verificar na escala quantos centímetros ela afundou. Vai ser bem na superfície da água. Lembrando que o melhor horário para a medição é entre 10 e 14 horas, pois a luz solar está mais intensa e vertical. Aqui no manual temos também uma parte onde explica qual o significado da sua transparência. Menor que 20 centímetros, entre 20 e 30, 30 e 45, 45 e 60 e mais de 60, com as características que a sua água apresenta. Bom, pessoal, esse foi o vídeo, né? Eu espero que vocês tenham aproveitado e tenham visto como é simples, né? Tá fazendo todas essas análises, né? Como o Léo comentou, né? Elas têm uma importância muito grande e de uma maneira muito simples vocês conseguem fazer as análises. Agora a gente vai abrir um espaço para as perguntas, tá? E daí, só antes das perguntas, a gente só queria comunicar que hoje, né, as pessoas que estão inscritas no curso terão desconto de 10% no kit do produtor básico e o kit produtor água doce, que foi esse que eu mostrei para vocês agora. E se caso, né, interessar também o oxímetro, a AlphaKit vai estar fazendo 15% de desconto, levando o kit do produtor e o oxímetro, tá? Aí depois vocês podem estar conversando com a equipe do comercial da AlphaKit. Então a gente vai abrir espaço agora para as dúvidas. Oi, pessoal. Então, nossa equipe técnica fez uma seleção aqui de dúvidas. A gente vai lendo, tem um monte aqui que eles mandaram. A gente vai fazendo as perguntas até dar ali uns 15, 20 minutinhos. E aí, Léo e Carlos, vocês vejam aí quem quer responder primeiro. Léo, você tem que clicar nesse azul ali. Isso. Fazer a primeira pergunta, então. Quantas vezes durante a semana deve fazer as análises? Necessita ser todo dia? Além disso, deve ser mais de uma vez ao dia? Bom, eu até botei naqueles slides que oxigênio, né, e pH, e oxigênio principalmente, deve ser feito diariamente. No cultivo semi-intensivo, normal, pode ser, tem o controle, se a transparência não está dessa tabela que a gente colocou, então tu pode estar fazendo, não precisa estar fazendo diariamente, mas se tu já começa um cultivo intensivo, as condições climáticas começam a ficar desfavoráveis, obviamente que tem que aumentar o controle, né? Ter o controle de uma transparência baixa, não tem uma grande quantidade de indivíduos por metro, então dá para manter um controle mais espaçado. Mas à medida que tu começa a aumentar a tua produtividade, mais indivíduos, e tem condições de mudanças climáticas, obviamente que tem que intensificar a periodicidade das análises. Ok? Então, muito importante, não é só tu analisar uma vez por dia, mas a hora que tu analisa. Oxigênio e pH é melhor de manhã, porque se tu analisa pH de manhã, se o pH, o oxigênio está baixo, grande produção de dióxido de carbono, e ao meio-dia, o pH pode estar, de repente, 6, e lá, ou 5, porque a quantidade de dióxido de carbono na água, e depois ao meio-dia está 7 ou 8, realmente dá um estresse muito grande. Então, dependendo das condições do equilíbrio ambiental que está, tu pode até diminuir, mas quanto cultivo intensivo, temos que monitorar com bastante, bem de perto, né, os parâmetros. Mais algum? Vamos para a segunda pergunta, então.
Devido à amônia tóxica que pode conter nos viveiros e outras substâncias, pode ocorrer o processo de eutrofização? Se sim, como resolver? Bom, a questão da eutrofização, quando tens a série nitrogenada, vamos por amônia, nitrito e nitrato, o processo biológico está jogando tudo para o nitrato, não é? Então, aumentando o teor de nitrato, tendo fósforo derivado também da ração não, né, da ração não consumida, ou da fezes, tu pode ter, e mais cálcio e magnésio, tu pode ter um problema de eutrofização. Então, tem que se monitorar, tem que se fazer a renovação da água, não é? Se isso começa a ocorrer, viu que a transparência baixa, vai renovando a água, porque tu vai diluindo esses nutrientes, obviamente, e começa a diminuir o processo, a transparência e, consequentemente, a eutrofização. Então, é muito importante esse monitoramento. Não é só saber se está havendo eutrofização, por que está havendo eutrofização. Né? É o processo biológico no viveiro, né? Que pode estar não ocorrendo de forma correta. Então, é muito importante que se acompanhe, se renove a água e não deixe... Na hora que a transparência diminui, obviamente tem que começar a renovação da água, abaixo de 30, 25, a primeira medida é renovar a água. Certo. E qual é o melhor horário para fazer as análises de água? Bom, conforme eu já falei nos slides, né? Oxigênio dissolvido e pH, não adianta fazer oxigênio ao meio-dia, 10 horas da manhã, porque o fitoplâncton está bombando na produção de oxigênio, vai te dar um valor, né? Um valor superestimado, só que durante a noite esse mesmo fitoplâncton vai consumir o oxigênio. Então, oxigênio normalmente de manhã cedo, assim que começa a clarear. Por quê? Esse é o ponto crítico. Né? E também, às vezes, no final da tarde. Não adianta analisar o oxigênio no meio-dia. Não adianta. E o pH, é importante ver se a questão pode estar, se a transparência está baixa e tu não tens a alcalinidade e a dureza que forma efeito tampão, então, tu verificando se o pH que de manhã deu 5, por exemplo, depois já deu 7 ou 8 ao meio-dia, que pode acontecer, é porque a alcalinidade não está boa. Então, tem que fazer uma correção, tem que renovar a água e começar a organizar o equilíbrio químico da água. Agora, sobre o ensaio de amônia. Tenho dúvida em como ler o resultado. Alguns kits apresentam o resultado, mas eu não sei qual porcentagem é tóxica ou não. A toxicidade depende do pH e temperatura. Tá? Quanto maior o pH é elevado, nós apresentamos aqui no PowerPoint a faixa de toxicidade, dependendo para algumas espécies, em função do pH. Né? Não está disponibilizando o manual de qualidade de água, né, lá para os que participaram do curso, onde vai ter essa tabela com cores, como eu apresentei no curso. Tá? Vejam bem, pH baixo, não se preocupe muito com a amônia. À medida que o pH aumenta e a temperatura aumenta, o nitrogênio amoniacal pode ser tóxico ou altamente tóxico. E tem que realmente fazer o manejo. Se está na dúvida, vai fazendo o manejo, fazendo renovação da água. Léo, então, respondendo uma dúvida que surgiu bastante ali no chat, vai ser disponibilizado um material para o pessoal que participou, certo? Sim, vai ter um e-book, né, bem detalhado, tabelas bem detalhadas, né, durante o pessoal que está assistindo a esse evento, né? E agora, voltando para as perguntas técnicas, quais as temperaturas ideais de cultivo para as principais espécies? Tilápia, tambaqui, camarão e carpa. Bom, normalmente a tilápia fica entre 26 e 30 graus, né? No caso do camarão, já fica mais alto, 28 e 30. Né? Normalmente fica entre 25 e 30 graus a média dos cultivos de água doce, como carpa, tilápia e até o bagre, né? E no caso do camarão tem a flexibilidade maior. Camarão de água doce, como esse curso é para água doce. Então, sempre a temperatura adequada. Se produz, claro, aqui no sul, por exemplo, tilápia, mas obviamente a produtividade diminui muito no inverno, em função da baixa temperatura. Então, a temperatura ideal sempre é entre 25 e 30 graus. Certo. E, Léo, quais os fatores que interferem no oxigênio dissolvido e no pH? Bom, no oxigênio dissolvido, principalmente a temperatura. A temperatura é o principal fator. Quanto maior a temperatura,
menos solúvel, menos disponível na água oxigênio para respiração. Maior temperatura, menor solubilidade de oxigênio. Então, o acompanhamento durante o período quente é muito maior, em função justamente da diminuição da solubilidade do oxigênio. Não é a questão do pH, como nós vimos ali, quantidade menor de carbonato de cálcio e alcalinidade baixa, há uma variação de pH, porque é o efeito tampão, é o amortecedor. A alcalinidade e a dureza são os amortecedores do pH, para evitar que haja variação e um estresse. Certo. Léo, quais análises você julga ser as mais importantes nos cultivos? Bom, como eu falei inicialmente, controlar a temperatura, controlar a transparência, né? Vamos supor que tu não queira analisar a transparência. Poxa, aí tu já vê lá a água está verde, por exemplo, né? A água está verde, poxa, que profundidade está, qual é a transparência dessa água? Se tu não consegue, às vezes, nem enxergar a mão já embaixo da água, é porque já está estourando. Então, parâmetro básico, temperatura e transparência, tá? Aí, depois, o oxigênio dissolvido, possivelmente de manhã, não é para saber se essa transparência está interferindo no pH, é a alcalinidade e a dureza. Né? A questão, claro, se tu tens um cultivo intensivo ou um cultivo que não tem um processo biológico eficiente, aí tem que estar analisando também amônio e nitrito. Nitrogênio amoniacal e nitrogênio nitrito. Antes de partir para a próxima pergunta, eu vou colocar já no chat o link para a solicitação do certificado. É bem importante que todo mundo que queira receber o certificado preencha esse formulário e coloque um e-mail válido, tá? Porque vai ser disparado por e-mail. Então, eu já vou deixar aqui no chat. Já está ali. Agora vamos para a próxima. Além das análises apresentadas, quais outras análises são importantes para o cultivo de peixe de água doce e camarão de água salgada? Bom, muito importante outros parâmetros, né? Obviamente, se tu tens um sistema fechado, eu recomendo com pouca renovação e recomendo também que se faça nitrato, não é? E um sistema fechado também, às vezes, tem a questão também de analisar o fósforo também, porque ele também contribui para o sistema forçar, sem muita circulação de água, sem muita renovação, em alguns locais tem problema, então tem realmente que estar analisando esses parâmetros. Análise do ferro, né? O ferro é muito importante também quando a origem da água ela é de origem de locais que tem pântano, né? Ou muita matéria orgânica. Né? Ferro acima de 0,3 miligrama por litro, realmente ele é muito problemático. E peixes de fundo, que às vezes no caso o catfish, por exemplo, é importante verificar a qualidade do solo. Não é? O solo é muito importante quando o indivíduo é de fundo. Obviamente, cultivo de carpa e tilápia, se não houver um manejo adequado do solo, o que está no fundo acaba indo ácido sulfídrico, por exemplo, para a camada superior e acaba causando problema. Mas a rotina, vejam bem, fazendo o controle rotineiro, esses foram salientados já é bastante adequado. Né? No caso de haver algum problema, obviamente, eu estou vendo que mesmo fazendo tudo isso, não desenvolve, não é? Ou não foi feita análise anteriormente da água, não é? E pode ter problema como ácido úmico, né? Ou um solo, não adianta só pegar e tirar peixe, colocar peixe e não fazer o manejo adequado do solo. Tá? Então é muito importante também que um cultivo intensivo se avalie a condição do solo entre um cultivo e outro. Deixar o solo aerando no sol, né? Aplicar calcário, para que se tenham porque vejam bem, o solo, o viveiro não é só a água, é um ecossistema, e o solo contribui muito para esse ecossistema. Tá? O camarão de água salgada, a gente vai estar fazendo um curso especial, porque tem muitos detalhes que são muito importantes no camarão de água salgada. Então, a gente vai fazer um curso também especial, né? Fique atento, né, no nosso site, na divulgação, ou até no nosso Instagram, no Facebook, na divulgação sobre água salgada. A gente quer fazer uns cursos avançados de segurança analítica, manejo de equipamento, manejo de pH-metro, manejo de oxímetro, e para água salgada, que é muito importante, né? E principalmente no tratamento do fundo.
O camarão de água doce, obviamente, também é muito importante o manejo adequado do fundo e o de água salgada, porque eles sobrevivem tão bem naquela camada bem próxima ao solo. Então, qualquer acúmulo de matéria orgânica que derive de liberação de amônia ou sulfeto interfere no indivíduo de fundo. Então, nós vamos ter treinamento específico para água salgada e também de manuseio de equipamento, para que se consiga saber fazer uma análise com equipamento e de forma bastante segura, bem representativa, como a gente já comentou anteriormente. Certo. Devo fazer algum pré-tratamento das amostras de água antes de fazer as análises? Deixar em uma temperatura específica, filtrar? Olha, quando eu vou... o ideal, né? Por exemplo, análise de oxigênio dissolvido, por exemplo, a menos que tu faça a fixação da amostra e leve para um laboratório ou faça no outro local, mas tem que fazer a fixação. Não posso fazer oxigênio agora. Então, mas o que pode fazer na hora? Tu coleta pelo menos oxigênio. Tu coloca o reagente 1 e 2, certo? E deixa no tubinho e pode fazer depois no outro local. E a amostra de alcalinidade, dureza, amônia e nitrito pode refrigerar e fazer no máximo, obviamente, se a amostra não estiver muito carregada, porque se tu mantiver ela, se tiver quente, não for bem conservada, ela continua processando enquanto tu está numa garrafa, né, que obviamente tem que ser bem limpa, né? Esse negócio de pegar para coletar oxigênio dissolvido na superfície de um tanque, borbulhando para dentro da garrafa e levando para um laboratório para alguém fazer análise posterior, não representa aquele momento, tá? Se você quer fazer, se você é um técnico e quer fazer uma análise e levar para fazer no outro ambiente, com outras amostras junto, o oxigênio dissolvido, obviamente, faz a fixação na hora, coloca o reagente 1 e 2 e depois coloca o reagente 3. Por que eu não coloco o reagente 3? Porque pode ter uma reação, alguma que possa a produção de iodo, por exemplo, não é? E afetar esse resultado. Então, é interessante que só coloque o reagente 3 na hora que for analisar na cartela. Então, os outros parâmetros, se refrigerar, a alcalinidade, dureza, e vejam bem, se tu coloca, vamos supor, se você coloca uma amostra num frasco de transparente, por exemplo, e ela fica no sol, os fitoplânctons vão continuar reagindo, obviamente também vão alterar o pH, não é? Então, é interessante que o oxigênio se faça e o pH faça primeiro a ser feito em seguida. Não vai afetar muito a dureza, a alcalinidade e a amônia se a amostra for baixar o pH. Baixar o pH, perdão, em baixa temperatura, né, com gelo. Obviamente que o melhor é fazer no campo e na hora, né? Bom, mais nessa linha, posso coletar a água do meu tanque e fazer a análise algumas horas depois? Se sim, como devo armazenar as amostras? Como eu falei, oxigênio dissolvido tem que ser coletado, feito na hora, pelo menos a fixação, com reagente 1 e 2, tá? Com reagente 1 e 2. A questão do pH, claro, obviamente se for uma amostra muito carregada, com baixa transparência, obviamente que a reação vai continuar ocorrendo, porque se você coloca essa amostra numa garrafa e coloca no gelo, no ambiente escuro, o que é que acontece? O fitoplâncton vai consumir o oxigênio e, obviamente, vai alterar o pH da água, porque vai produzir dióxido de carbono, ok? Então, é importante que se faça e leve no local, vamos supor, no máximo em 4 horas, né? Porque acima desse tempo tem que colocar preservantes especiais, que não é o caso aqui, nesse caso, né? Certo. Vamos então para a última pergunta. As que não forem respondidas, a gente vai estar dando retorno para vocês via e-mail. João, se tu puder botar de novo o link ali no chat. Pessoal, as dúvidas que não forem respondidas, mesmo que vocês mandarem no chat, coloquem lá no formulário para vocês receberem retorno via e-mail, tá? Vou ler aqui a última pergunta para o Léo. Existem alguns probióticos no mercado que eliminam a matéria orgânica da água. Logo, essa ação gera uma melhora na oxigenação da água do meu tanque? Sim, o que é a função do probiótico? É consumir a matéria orgânica, a série nitrogenada vai passar para a parte de nitrato, que é menos tóxica, vai diminuir a toxicidade da amônia, do nitrogênio amoniacal, nitrogênio nitrito e liberar nitrato. Obviamente que vai melhorar todo o processo de consumo para ver o processamento da matéria orgânica.
obviamente, um probiótico sendo aplicado da forma adequada, nas condições adequadas, realmente ele melhora bastante. Agora, o manejo do solo, não trate o solo à parte. O manejo do solo, a preocupação com ele, né, é muito importante. Não adianta ficar acumulando resíduo no fundo e só trocando a água, botando peixe, despescando e colocando. Não, o solo tem que dar um tratamento e um cuidado especial. Ele é muito importante, né, no caso para a parte ecológica do viveiro. O probiótico ajuda muito, melhora o processo de nitrificação, o processo de consumo de matéria orgânica. Então, essa é a função dele. E realmente ajuda bastante. Ótimo. Obrigada, Léo, pelas tuas respostas. Com isso, a gente finaliza a sessão de perguntas e a gente gostaria de agradecer em nome de toda a AlphaKit. É o primeiro treinamento de muitos que a gente pretende fazer, então a gente gostaria até de se desculpar por alguns problemas técnicos. Eu sei que para algumas pessoas o áudio e o vídeo ali deram uma falhada, mas não se preocupem que a gente vai estar disponibilizando os vídeos. É um material bem legal, bem completo para vocês terem em mãos. A gente vai estar disponibilizando também um e-book com o conteúdo teórico que o Léo passou. A gente vai estar respondendo as dúvidas de vocês que não foram respondidas ao vivo também. Então, preencham ali o formulário e não deixem de preencher o formulário para solicitação de certificado. Equipe comercial, se vocês quiserem deixar o contato de vocês ali no chat, acho que é importante, né? Caso o pessoal queira entrar em contato. Mas também tem o nosso site, tem o nosso Instagram, tem o nosso Facebook, bem fácil de nos encontrar. Léo, quer dar alguma palavrinha antes da gente finalizar? Léo e Carlos? Muito obrigado, né? Muito obrigado pela Muito obrigado. pessoal todo que está aí, que nos assistiu, né? A gente está sempre... O nosso corpo técnico, né? Um corpo técnico especializado, né? Também na parte teórica, os vendedores também são capacitados. O Carlos na parte de suporte técnico, né? A gente realmente tem muito interesse em que você tenha a ferramenta e utilize ela de forma adequada para que seja, porque, na verdade, o importante do kit é o resultado que ele garanta um manejo seguro, não é? Então, por isso a gente aperfeiçoa muito a forma de controle de produção do nosso equipamento, atendendo normas internacionais, né? Para que você tenha uma ferramenta que seja segura para o seu manejo, tá? Então, a gente tem uma equipe técnica na parte de analítica muito especializada. A dúvida técnica está aí o Carlos sempre com toda a disposição para explicar. Parte teórica também, né? Se o pessoal precisar, em outro momento, também reunir um grupo para que a gente possa fazer um evento online, né? Também a gente pode estar à disposição. Muitas pessoas que não puderam estar aqui, às vezes pelo horário, porque querem estar com a família, mas a gente, se for de interesse, a gente pode estar organizando outro evento. Obviamente, vão ter evento com mais profundidade, né, para frente, né? A gente vai ser agora uma constante a capacitação técnica, né? Tá ok, pessoal? Muito obrigado mais uma vez a todos. Pessoal, tchau, tchau. Uma boa noite a todos. Bom descanso. Caso persistam problemas ou outras dúvidas sobre procedimentos, entre em contato com o suporte técnico da AlphaKit.